Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de aula e eu quero convidar vocês, minha turminha do segundo ano, para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje com as disciplinas de português e gramática, tá certo? Então abre aí o teu livro integrado Eu Gosto, na página 64, referente à nossa disciplina de português, porque hoje nós iremos trabalhar letras C e Q. Porém, antes de iniciarmos a leitura desse texto, eu quero aqui, certo, revisar com vocês o conteúdo que já foi dado referente ao padrão silábico do Q. O padrão silábico do Q ele é formado por 3 conjuntos de letras, tá bom? A primeira, QA, depois QE e por último QI. E existe uma regra, tá certo? Muito importante e eu quero que vocês prestem atenção, porque assim vocês vão conseguir realizar as atividades da próxima página. Então, vamos lá. Se depois do QU vier a vogal A, o U, que está dentro desta palavra, ele será pronunciado. Observe, quadro. Quando eu falo a palavra quadro, prestem atenção que eu consigo identificar o U que está dentro dela, tá bom? Quadro. Então, aqui eu consigo perceber cada letra que existe na escrita dessa palavra. E isso acontece porque depois do QU vem a vogal A. Mas existe outra regra. Se depois do QU vier a vogal E ou a vogal I, em muitas palavras o U ele não será pronunciado. Mesmo estando ali escrito, ao pronunciar, certo, as palavras, nós não conseguiremos perceber o U dentro dela. Exemplo, querido. Quando eu pronuncio a palavra querido, observe que eu não consigo identificar o U que está ali presente. A mesma coisa acontece quando eu pronuncio quieto. Quando eu pronuncio a palavra quieto, eu também não consigo observar o U que está ali dentro. E isso acontece por quê? Porque depois do QU vem as vogais E e a vogal I, tá bom? Então preste atenção. Depois do QU, depois que de uma palavra escrita com QU vier a vogal A, o U será pronunciado, certo? Depois do QU, se vier a vogal E ou a vogal I, o U ele não será pronunciado. Então, preste atenção para que vocês consigam, né, responder com clareza a atividade da página 65. Mas antes, vamos agora fazer a leitura do nosso texto. No quintal de casa, tem um pé de abricó. Quem quiser casar comigo vai ter que pedir a minha avó. No alto daquele morro tem uma escada de vidro, por onde sobe meu bem, por onde desce o cupido. Então, aqui finalizamos o texto, mas observe que dentro desse texto existem algumas palavras destacadas. Elas estão escritas, né, de preto escuro. Então, por que será que é isso? Vamos lá entender na nossa página 65. Segundo quesito, copie do texto as palavras destacadas. Então, você vai lá no texto pegar as palavras destacadas e colocar de acordo com a coluna. Você vai olhar no texto e ver se a palavra destacada for com CA, ou então ela tiver CA no meio, você vai colocar neste primeiro quadro, com CO no segundo quadro, com CU no terceiro quadro, com QUE no quarto quadro e com QUI no último quadro, ok? Terceiro, leia em voz alta o nome das figuras. Então, você vai aqui ler em voz alta o nome das figuras e na letra A tem assim. Que letra vem sempre depois do quê? Qual é a letra dessas palavras que vem sempre depois da letrinha Q? Então, você vai colocar aqui. Depois, você vai organizar as palavras que você leu nos quadros correspondentes. Exemplo, tá? No primeiro. A letra U não é pronunciada. Lembra que tia falou? Sempre depois do QU vier a vogal E ou a vogal I, o U ele não é pronunciado. E aí você precisa ler essas palavras para saber, para identificar quais dessas palavras eu não consigo perceber na minha pronúncia que tem o U. Então, você vai colocar aqui. Já no outro quadro, a letra U é pronunciada. Lembra que tia falou? Sempre depois de QU vier a vogal A, o U ele é pronunciado. Então, essas palavras que tem aqui a pronúncia do U, que a gente consegue perceber, você vai escrever aqui, tá bom? Quarto, leia as palavras da atividade 2, depois marque a alternativa correta. Então, ele pergunta assim, ó, ele diz assim, qual dessas duas aqui é a alternativa correta? Qual é a certa, né? Nas sílabas K, Q, Ki, Ko, Ku, o som de C
e que o é semelhante, então você tem que prestar atenção, você vai ler e vai identificar. Se é semelhante, você vai marcar um X, certo? Aí tem a outra opção. Nas sílabas K, que, ki, ko, ku, o som de que, o som de se e do que é diferente, então você vai prestar atenção de qual das duas alternativas é correta e responder, tá bom, turma? Então, realiza aí essas atividades com muito cuidado e atenção, porque agora nós vamos para a nossa atividade referente à gramática. Então, abre aí o teu livro de gramática lá na página 140, porque iremos falar agora sobre os antônimos. E o que seria antônimos? Antônimos são palavras, tá certo? Que tem a escrita diferenciada e é o oposto, o contrário daquilo que a gente está falando. Por exemplo, quando eu digo alto, qual é o contrário de alto? O contrário de alto é baixo, ok? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá fazer a nossa leitura, que tem por título Gente. No mundo tem de tudo, o alto e o baixo, o careca e o cabeludo, o gordo e o magro, o fraquinho e o forçudo. Tem gente triste e alegre, gentil e mal educada, séria e sorridente, calma e apressada. Então, observe que dentro do texto temos aqui, vários antônimos, tá bom? Então, vamos agora observar aqui, ó, antônimos são palavras que têm significados contrários, tá bom? E aqui a gente observa na nossa figura, ó, por exemplo, aqui temos 3 antônimos. O antônimo de gordo, o contrário de gordo é qual? Magro. Alto, baixo. Careca, cabeludo. Então, você vai observar aqui, que eu estou partindo de uma palavra para dar o contrário dela, tá bom? Então, antônimos são palavras que têm significados contrários, que é isso que a gente já vem dizendo aqui. Agora, vamos tentar fazer a nossa atividade da nossa página 141, referente ao que estudamos agora. Então, primeiro quesito, ligue cada palavra ao seu antônimo. Então, aqui você vai olhar as palavrinhas que estão em cima e ligar as palavras que são antônimos dela, ou seja, que é o contrário. Por exemplo, quando eu falo a palavra lindo, qual é o contrário de lindo? Lindo? Feio. Muito bem, turminha. Então, você vai olhar direitinho o contrário de cada palavra, o antônimo, e ligar corretamente. Segundo, complete a frase com o antônimo da palavra destacada, escrevendo uma sílaba em cada quadrinho. Veja o exemplo. Temos aqui no primeiro exemplo, o chão não está molhado. Está o quê? Qual é o contrário de molhado? Seco. Então, aqui você vai olhar a palavra que está em destaque, que está escrita de vermelho escuro, e ao lado você vai colocar o antônimo dela, só que separando as sílabas, ok? Aí na letra A nós temos: a sala não está limpa. Ela está o quê? O contrário de limpa é... E aí você vai escrever a palavra, só que separando as sílabas, tá bom? Letra B. Ela não está calma. Está o quê? Qual o contrário de calmo? Aí você vai escrever e separar. Letra C. Esse brinquedo não é caro. O contrário de caro é o quê? Então, aí você vai dizer, tá bom? Aí tem a letra D e a letra C também para fazer. A letra D e E, desculpa. Terceiro, leia o vertente maldoso no mini dicionário. O que significa esta palavra? Então, você vai procurar no seu dicionário o significado da palavra maldoso, tá bom? E aí você vai escrever aqui na letra A. Letra B, pinte o quadrinho com o antônimo desta palavra. Qual é o antônimo da palavra maldoso? Temos aqui 3 opções. Você vai escolher a correta e aí você vai pintar o quadradinho referente a ela, tá bom? E agora, para finalizar, vamos para a nossa página 142, que diz assim no quarto quesito. Imagine um espelho que reflete o contrário. Escreva como as figuras são e como o espelho as mostra. Então, temos aqui, ó. No primeiro quadrado, temos aqui um homem, tá certo, que está magro, que está no espelho. E aí, como é que o espelho reflete? O contrário de magro é qual? Então, aí você vai escrever. A panela está limpa. E aí, quando mostra no espelho, ela fica o quê? Então, você aí vai mostrar o contrário de cada um, o antônimo de cada um, olhando e observando, tá certo, aí o espelho, tá bom? Então, ó, realiza suas atividades com muito cuidado, com muita atenção. Não esqueça que Tia ama muito todos vocês, tá bom? Beijos e até a próxima aula.